Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esta transmissão. Este é o programa da comunidade Católicos em Dublin, o programa Pão da Palavra, que tem por objetivo nutrir os irmãos com o pão da palavra de Deus. Pois o próprio Jesus nos disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nós queremos proclamar o texto litúrgico desta segunda-feira, da quarta semana da Páscoa, e refletir sobre esse texto, meditar, a fim de que os irmãos possam desfrutar dos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certos de que esse ensinamento é uma palavra viva e eficaz, que pode fortalecer o fraco, iluminar aquele que se encontra em escuridão. É uma palavra que pode ser um remédio para aquele que se encontra desanimado, abatido. De fato, alimento é remédio, é o melhor remédio. Então, nós queremos nutrir os irmãos porque deixá-los sem esse alimento pode enfraquecê-los, pode fazê-los decaírem. E nós não queremos que isso aconteça. Queremos ver o rebanho de Cristo nutrido, fortalecido, o rebanho de Cristo bem alimentado, com aquele que é o melhor alimento, a palavra de Deus. Iniciemos esta nossa meditação com uma pequena prece. Vamos rezar juntos. Você pode rezar de onde você se encontra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, amados irmãos, antes de proclamarmos o texto, nós gostaríamos de fazer um convite. Nos ajude a divulgar essa palavra. Você pode compartilhar essa live com outras pessoas no seu perfil, se você achar que está lhe ajudando, quem sabe pode ajudar outros irmãos também. Então você pode partilhar, eu acredito que pode abençoar outras vidas. Tenho recebido sempre um feedback positivo de muitas pessoas que estão muito felizes de poderem estar ouvindo diariamente essa palavra, comigo, com o Frei Genildo. Então a gente pede a você que, se você puder partilhar, será para nós uma alegria, porque o nosso objetivo não é outro senão fazer a palavra de Deus conhecida. Vamos proclamar o texto litúrgico, não apenas ler, mas proclamar. Não é uma missa, mas a gente faz isso solenemente também. O Senhor esteja convosco. Você pode responder: Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 10, versos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar e abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai,
Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queria também dizer, antes de começar a nossa meditação, que se você tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário sobre a meditação, você pode fazer. Depois eu sempre checo os comentários, aquilo que as pessoas colocam, e também podemos, quem sabe, dar algum feedback. Muito bem, hoje nós estamos ouvindo o Evangelho, a perícope do Bom Pastor. Nós que participamos ontem da missa online, infelizmente, nós ouvimos ontem o Evangelho do Bom Pastor. Estamos continuando a mesma perícope, a mesma passagem de João 10, que apresenta Jesus como Bom Pastor. Primeira coisa a ser dita é que essa imagem de Jesus, o Bom Pastor, é uma imagem muito cara à igreja. Eu recordava em outra ocasião que quando as pessoas falam, por exemplo, da questão das imagens, eu recordava ontem na minha meditação que quando as pessoas falam das imagens, eu digo sempre que decorar os espaços litúrgicos com imagens é algo que vem desde a origem do cristianismo. Não é uma novidade trazida por Constantino, mas é algo antiquíssimo na igreja. E a maior prova disso é uma prova arqueológica, né? A arqueologia é uma ciência e ela não vai mentir porque é algo concreto. Vejam, as primeiras comunidades cristãs, por exemplo, a comunidade cristã de Roma, eles se reuniam nas catacumbas. Até nós conhecemos a expressão, a igreja das catacumbas, a igreja perseguida, no século III, ainda no ano 200, a perseguição era muito grande. Naquele ano ocorreram grandes perseguições à igreja. E os cristãos se reuniam nas catacumbas. O que eram catacumbas? Eram cemitérios subterrâneos, sim, subterrâneos, onde os cristãos se encontravam para as suas celebrações. Não sei se aí é uma questão, é uma discussão sobre esse ponto, se para a celebração eucarística, algum outro tipo de celebração, mas o fato é que eles se reuniam. E lá em Roma existem muitas dessas catacumbas, por exemplo, a catacumba de São Calixto, a catacumba de Priscila, de Domitila, dos santos Pedro e Marcelino. E nessas catacumbas estão lá decoradas com imagens. E aqui é que vem um ponto que nos interessa. Uma das imagens mais apreciada pelos cristãos é exatamente a imagem do Cristo Bom Pastor. São duas as imagens, a do Cristo filósofo e a imagem do Cristo Bom Pastor. Essa é uma imagem muito cara, desde o início do cristianismo. Algo que tocava os cristãos, que os fascinava, a imagem de Cristo Bom Pastor. E está lá, eu estou dando esse dado assim, arqueológico, histórico. A primeira vez que eu estive nessas catacumbas foi no ano 2000, por ocasião do jubileu da encarnação. Ainda era Papa
o São João Paulo II, ele era o Papa naquela época. Pois bem, visitei naquela ocasião, fiquei impressionado, porque ainda hoje as pessoas me perguntam sobre essa questão de imagem, eu sempre respondo, não existe nenhum problema, é perfeitamente compatível a nossa fé com o uso de imagens. E a prova está lá nas catacumbas romanas, as catacumbas de Roma, onde os cristãos se reuniam. Ou mesmo, se alguém não achar, porque está lá em Roma, né? Alguém não gostar disso, existem outras provas arqueológicas, né? A Dura Europos, uma igreja, os restos de uma igreja que foram encontradas na Síria. E lá também estavam decorados com imagens, com temas bíblicos. Não sei se com a imagem do bom pastor. Porém, vamos ao ponto do texto evangélico, para além desse dado curioso. É que aqui aparece, a perícope começa exatamente com uma expressão que é típica do Evangelho de João, uma fórmula que marca o Evangelho de João. Qual é a fórmula? É a expressão eu sou, ego eimi. Essa fórmula nós já tivemos ocasião aqui de explicar, ela nos remete imediatamente para a revelação de Deus feita a Moisés na sarça ardente, que está lá em Êxodo 3,14, quando Moisés perguntou quem ele era, ele disse, direis aos filhos de Israel, eu sou. Então, no Evangelho de João, para mostrar a origem divina de Jesus, o Senhor o tempo todo está falando de si como a expressão técnica eu sou, ego eimi. Ego eimi. No Evangelho de João, essa expressão aparece 22 vezes. Apenas uma única vez a expressão eu sou não se refere a Jesus. É quando, no capítulo 9 de João, o cego pergunta quem é? O cego diz, eu sou. É a única vez em que a expressão não está nos lábios de Jesus. Porém, ainda há um outro particular. Essa expressão ela ocorre 9 vezes de modo absoluto, simplesmente como eu sou, de modo absoluto. Mas aparece também 12 vezes adjetivada, né? Ou seja, com um predicativo. Eu sou. Jesus é o sujeito, o predicado é eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou. No nossa perícope hoje, a expressão eu sou vem com um adjetivo, né? Nós estamos falando do versículo 11 do capítulo 10. Jesus disse, ego eimi hopoiemen hokalos. Eu sou o bom pastor, ou o pastor bom. Isso quer dizer o quê? Que nessa perícope, a expressão ego eimi não fala tanto da natureza de Jesus, mas fala de sua missão, do que ele veio fazer. Ele veio ser o bom pastor. O que nós estamos dizendo é que nessa passagem a expressão ego eimi não está tanto falando da ontologia de Jesus, né, de quem ele é, mas do que ele faz. Embora não se possa, em hipótese alguma, separar o que se faz do que se é, isso é mais ou menos claro. Isso quer dizer basicamente que Jesus está falando aqui, com essa expressão ego eimi, da dimensão salvífica, da sua missão salvadora. Jesus é o pastor, aquele que veio salvar. O pastor é o que salva as ovelhas. Sem o pastor, as ovelhas não chegam nem ao pasto para se nutrirem, nem às águas para se hidratarem, nem ao redil para se protegerem. Então Jesus está falando da sua ação salvífica. Ele é o pastor, ou seja, é ele que salva as ovelhas. Todavia, nem aqui, quando Jesus fala da sua dimensão, fala de si mesmo num aspecto soteriológico, salvífico,
nem aqui a sua realidade divina, a sua dimensão divina está colocada de lado. Como assim? Porque para os judeus que ouviam essa palavra de Jesus, eles poderiam perfeitamente recordar de duas passagens do Antigo Testamento. Quais são essas passagens? Aqui eu queria recordar. É a passagem de Ezequiel 34, versos 11, quando o profeta, falando do Messias, vai dizer: com efeito, assim diz o Senhor, certamente eu cuidarei do meu rebanho e o procurarei, como um pastor cuida do seu rebanho. Ou seja, até aqui, ao falar de si como pastor, da sua missão, nós recordamos que quem é o pastor de Israel? É Deus. Então, até aqui, ao falar de pastor, está, vamos dizer assim, subentendido a sua origem divina, porque o pastor de Israel, o único pastor de Israel é Deus, é Yahvé, é o Pai de Jesus. Então, ele vem aqui em nome. Por que isso? Porque Isaías faz esse oráculo, porque ai dos pastores, no versículo 2, se não me falha a memória, o profeta diz: ai dos pastores de Israel, estou falando Ezequiel 34, versos 2. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Ou seja, é um oráculo condenando a prática dos líderes de Israel, que não cuidavam do rebanho como deveria, não como pastores, mas como mercenários. Muito bem, tendo feito essa colocação, ainda recordamos também a profecia de Jeremias 31, 10. Jeremias também fez uma profecia dizendo: ele guardará como um pastor a seu rebanho. Ele, o Messias. Então Jesus se apresenta tanto aqui como o próprio Deus que entregou o seu rebanho, Israel, aos líderes, e eles não cuidaram como deveria. O que acontece? O Senhor diz: eu mesmo virei e serei o pastor do meu povo. De fato, o ego eimi aqui, eu sou o bom pastor, né? O ego eimi, hopoyemen hokalos, também aqui está subentendido que é o próprio Deus. Jesus também aqui é Deus quando salva, porque o próprio Deus salvará o seu povo. Amados irmãos e irmãs, lembramos também que nesta passagem o Senhor nos diz algo que eu penso ser oportuno sublinharmos aqui. Primeiro, ele faz essa distinção entre o pastor e o mercenário. Mas aqui eu gostaria de fazer uma observação não tanto sobre o pastor, mas fazer uma observação sobre as ovelhas, sobre o rebanho. Ele diz: eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Tenho outras que não são deste redil, devo conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Isso, a minha voz. Esse tema da voz do pastor, que já apareceu no início deste capítulo, no início desta perícope, está muito clara. Ele diz: as ovelhas, isso no versículo 2, as ovelhas ouvem a sua voz, ouvem a voz do pastor. Irmãos, isso aqui é importante nós recordarmos, o tema da voz. Por quê? Porque quantas e quantas vezes na nossa vida de fé nós ouvimos vozes que pretendem ser a voz do pastor, mas não são. Eu estava meditando esse evangelho e recordando que há muitos anos atrás, logo quando fui ordenado, exatamente no meu primeiro ano como sacerdote, eu estava pastoreando uma comunidade em João Pessoa,
o santuário da Imaculada Conceição, em Tambauzinho, João Pessoa. Era o guardião ali uma comunidade, eu pastoreava aquela comunidade. E me chamou muita atenção uma senhora que existia ali naquela comunidade, uma líder, né, chamada Dona Creuza. Ela era muito conhecida, tinha um dom da palavra, tinha um grupo de oração, juntava muita gente, era uma grande líder. E nosso santuário estava dentro da paróquia de Fátima. E ela, eu gostava de ouvi-la. Ela uma vez me contou, disse: Frei, olha, alguns anos atrás, o pároco, na época era um padre belga chamado Padre Luiz Vel, me convidou para participar de um encontro no seminário. Eu fui para o encontro e o padre começou a falar, acho que era um padre, agora eu não lembro ao certo, se era um padre ou um palestrante qualquer. E ele disse que Jesus morreu por causa do sistema, que Jesus não tinha que morrer. E eu fiquei ouvindo, isso era a Dona Creuza dizendo, eu fiquei ouvindo aquele homem, e aí depois eu fui para o padre Luiz Vel e disse: Padre, me desculpe, eu tenho muita atenção ao senhor, mas eu não vou ficar ouvindo o que esse senhor está dizendo. Porque o que ele está dizendo não tem eco na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu livremente a dou. E esse homem está dizendo que Jesus não tinha que morrer, e que foram os romanos que mataram. Ou seja, o que ele está dizendo está errado. E ela disse que se retirou. E essa palavra e essa colocação de Dona Creuza me lembrou, ela já está na glória, né, uma mulher de muita fé, tenho grande admiração por ela. Essa palavra Dona Creuza me lembrou exatamente isso, que acontece com muitos fiéis. Quantas vezes nós vamos para uma pregação, para um ensinamento, e a gente diz: essa não é a voz do meu pastor. Eu não estou reconhecendo a palavra de Deus nessas palavras. Às vezes a gente escuta e a gente que tem conhecimento diz: não, isso aqui não é Jesus que está falando. Isso aqui é Freud. Isso aqui é Freud, isso não é Cristo. Isso aí não é a voz de Cristo. É a voz de Freud. Isso aí é a voz de Marx. Isso é uma análise marxista. Isso não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E por essa razão os fiéis não se identificam. Quem é a ovelha sabe, não. Isso não é da parte de Cristo. Isso é outra voz. Isso não é a voz de Cristo. As ovelhas reconhecem. Quando um padre, quando um ministro, quando um pregador fala e sua palavra não vem da parte de Deus, é mais um ensinamento humano, a gente diz: não, isso aí não é de Deus. Há um oráculo do Senhor em Mateus que diz: ai de vós, que transformam a minha palavra, né? Deus transformou água em vinho. Às vezes a gente transforma a palavra de Deus, que é vinho, em água, em miolo de pote, como diz o povo no interior. A gente adocica a palavra de Deus, então não dá ao povo a verdadeira palavra de Deus e o povo entende. Quantas vezes algumas pessoas vão a algum ministro, o ministro dá um ensinamento, depois nos procuram e diz: Padre, isso que ele está dizendo é certo? O que é que você acha? Ele diz: eu acho que não. Bom, você é ovelha, você é capaz de reconhecer se essa voz vem de Deus, vem do pastor eterno que é Jesus, ou é uma voz humana. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto, porque me parece que é muito oportuno relembrar. Muitos não estão falando, não estão dando eco à voz do pastor, ao ensinamento do pastor, à doutrina do pastor. Quando hoje se quer relativizar o matrimônio, e aí diz: não, mas não tem nada demais. E a gente vê: não, isso aqui não é aquela voz de Jesus que diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Não é a voz do pastor, porque o meu pastor me disse outra coisa, o meu pastor me falou diferente. Então, irmãos, as ovelhas do Senhor ouvirão a voz do Senhor. Não irão ouvir vozes nem de mercenários, nem de lobos, nem de outro que não seja a voz de Cristo. Eles reconhecem. Quem é de Cristo reconhece. Isso aqui é matemático. Isso é certo.
um ensinamento. Você pode não ter teologia, você não, pode até não saber explicar por quê, você só sabe que está errado. Você saberá que está errado aquele ensinamento, que não é voz de Cristo. É preciso ficar atento o que vem de Cristo e o que não vem de Cristo. Por fim, uma última palavra. Jesus faz a distinção entre as ovelhas e os mercenários. As ovelhas e o mercenário. Qual aliás, o pastor e o mercenário, desculpe. A distinção entre o pastor e o mercenário. Porque Jesus está aqui falando contra os líderes de Israel. Claramente. A gente diz, eu não falo contra ninguém. Eu falo. Jesus falou contra os líderes de Israel. Jesus os acusou. Jesus os acusou de não serem bons pastores. Aqui nessa passagem, Jesus conta essa parábola contra os líderes de Israel, porque nem são bons pastores, nem reconhecem o bom pastor que é Cristo. Eles não reconhecem. E por isso dispersam o rebanho do Senhor, porque não apontam para o verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus. Veja, aqui eu gostaria de tirar um ensinamento prático. É sempre bom fazer isso. Algo que vai servir para a sua vida, para a nossa vida. É óbvio que essa palavra sobre o bom pastor diz respeito na igreja, sobretudo aos pastores da igreja. Em primeiro lugar ao Papa, em segundo aos bispos, que são os pastores de todas as igrejas locais, de cada igreja local. Cada diocese tem o seu pastor. Quem é o pastor da diocese? O bispo. Essa é uma palavra de Jesus também mostrando como deve ser o bom pastor, se auto-apresentando e dando as normas, as diretrizes para todos aqueles que forem ser pastores em seu nome, para agirem como ele age, para terem o mesmo comportamento. E também essas palavras dizem respeito ao padre. Eu sou padre, então essas palavras me tocam diretamente, porque colaborando com o bispo, eu também pastoreio o rebanho de Cristo. Então essas palavras do Senhor são uma chamada de atenção para mim como sacerdote. Me tocam diretamente. Uma exortação a ser um bom pastor como Cristo. Ter um Cristo como modelo. Aí você poderia dizer, e ficar bem sentado ouvindo essa meditação, dizer, então isso não tem nada a ver comigo. Você se engana. Tem a ver com você também. Porque muitos dos que estão me ouvindo são líderes de comunidade, são coordenadores de pastoral. Coordenador de pastoral é um colaborador do pastor também. E ele precisa saber o que significa ser um coordenador. Ele não pode ter uma mentalidade mundana de líder. Às vezes o grande problema é que a gente está trabalhando na igreja com uma mentalidade mundana, com um modo de pensar, de ver, que não se identifica com aquele do pastor. E às vezes a gente se parece mais com um mercenário do que com o pastor. Ou seja, com Cristo. Ou seja, qual é a diferença do pastor e do mercenário? O mercenário leva as ovelhas para o pasto, o mercenário leva as ovelhas para o redil, o mercenário leva as ovelhas para as águas tranquilas. O mercenário faz as mesmas coisas que um pastor. Mas há uma diferença substancial. Qual é a motivação? Aqui entra de novo o tema da motivação. Eu aparentemente ajo como pastor, mas a essência é a de um mercenário. A diferença é a motivação. Por qual razão eu estou fazendo isso? Por qual razão eu levo as ovelhas para o pasto? Por qual razão eu levo as ovelhas para o redil? Por qual razão eu levo as ovelhas para as águas? Para ganhar um dinheiro. O mercenário é aquele que trabalha pelo dinheiro. Ou seja, trabalha por uma motivação não muito nobre. Ou seja, não trabalha por amor. Esse que está aqui o ponto. Jesus faz a distinção entre o mercenário e o pastor. O pastor cuida das ovelhas porque as ovelhas lhe pertencem. Ele ama as ovelhas e é capaz de dar a vida pelas ovelhas.
Essa é a motivação do pastor. Ele ama as ovelhas e é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Veja, o grande problema é que tem gente pastoreando não pelas mesmas motivações do bom pastor que é Cristo, mas por outras motivações. Sei lá, por dinheiro. Imagine um padre que pastoreia só pensando no salário, ou celebra pensando em ganhar dinheiro. É terrível isso, ou seja, ele não está agindo como um pastor, mas como um mercenário. É isso que o Papa Francisco tem sempre exortado, porque nós não podemos fazer o certo pela motivação errada. Eu sempre lembro essa palavra, não podemos fazer o certo pela motivação errada. Um padre ou um líder de pastoral pode fazer as coisas certas pela motivação errada. Por exemplo, quando eu trabalho pensando em dinheiro, pensando em poder, pensando em aparecer, em querer mandar, não em servir, ajudar, ouvir e às vezes até me esconder. Quando essas motivações estão trocadas, eu estou agindo como pastor, ou seja, fazendo o que pastor faz, mas só aparentemente. As motivações são de um mercenário. Ou seja, alguém que não tem os sentimentos de Cristo, que não tem o coração de Cristo. E às vezes acontece tanto isso em nossas pastorais. Eu tenho um defeito como líder. Eu não gosto muito de ficar agradecendo demais. Agradeço sim, mas eu prefiro agradecer individualmente. Por quê? Porque eu quero ajudar a pessoa, como ajudar a mim mesmo, a fazer a coisa pela motivação certa. Porque tem gente que, infelizmente, na igreja só faz as coisas se a gente disser o nome dela lá no altar. Se a gente não falar isso, é um pecado grave e você é um mau pastor. Não, irmão. A razão pela qual às vezes a gente age assim é porque a gente quer que você faça a coisa certa, pela razão certa. Não para aparecer, não para se fazer reconhecer, para dizer que é melhor. Faça por espírito de serviço. Depois, uma última palavra simples. Embora você não seja líder de igreja, aqui já é uma palavra mais geral. Você sempre é pastor de alguém. Imagine uma mãe, ela é uma pastora dos seus filhos. E a grande pastora. Eu poderia dar-se às mães até o título que Nossa Senhora recebe, uma divina pastora. A melhor pastora. Toda mãe ou todo pai é um pastor. Uma avó é uma pastora, cuida. Às vezes uma tia é uma pastora, cuida. Às vezes no seu trabalho você também é um pastor, é um líder. Você é pastor ali também. Você pode não ser líder de igreja, mas Deus vai lhe dar alguém para você cuidar, para você zelar, para você fazer, você ajudar. E o grande problema é nós estamos sendo esses pastores ou mercenários, né? Às vezes a gente ouve falar histórias terríveis de mães que agem de modo terrível. Imagine o que é a lei do aborto. É uma lei que transforma aquela que deveria ser uma pastora, que deveria cuidar, que deveria defender, em uma mercenária, em um lobo. Em um lobo. Deus deu àquela mulher o dom de cuidar de uma vida, de dar a vida por aquela vida, e ela tira aquela vida. Ou seja, é transformar pastores em mercenários e, pior do que isso, em lobos. Essa é a lógica do mundo. Essa é a lógica do mundo. Irmãos, que nós nos examinemos. Essa palavra de Jesus fala sobre ele, mas fala também sobre você e sobre mim. Sobre qualquer um que está me ouvindo. Qualquer um que esteja me escutando é pastor de alguém. Você é pastor. Tem alguém que depende de você para chegar a Cristo. Tem alguém que depende de você, que você foi... Eu conheço muitas mães que são pastoras maravilhosas.
estão lutando, estão batalhando para defender seus filhos do lobo, está ali alguém querendo destruir a família, e está a mãe lutando, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, reza, ora, exorta, chama, reclama, mas não desiste. Ela disse, eu vou cuidar dessa minha filha, eu vou cuidar desse meu filho, eu tenho que levá-la, eu tenho que colocá-la no redil, eu não vou deixar, eu não deixo o lobo levar, eu não deixo, faz como Davi, matou o urso, matou o leão, matou o lobo, defende, vamos lutar para defender nossa juventude. Tem pais que são maus pastores, não ligam para os seus filhos, não olham com quem seus filhos estão se relacionando, não vejam o que eles estão fazendo, são maus pastores. Amados irmãos, eu gostaria de encerrar esta meditação, até um pouco longa, e lhe fazer pensar, você também é um pastor, você também é chamado a pastorear o rebanho do Senhor. Faça isso com amor, faça isso com zelo. Um detalhe teológico que eu não falei aqui no início, que deixei para o final, é que o termo que Jesus usa para falar de si mesmo é ego eimi hopoiemen ho kalos. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele usa a palavra kalos. No grego, eu li aqui o texto grego, no grego, bom se pode dizer com duas palavras, agathos, daí vem a palavra ágata, né? Agathos, que quer dizer bom, mas kalos também quer dizer bom, mas não só bom, belo, é o belo pastor. Como é belo, como é bonito quando a gente vê uma mãe que é uma pastora, que cuida da sua família, um pai que zela pela sua família. Como é bonito a gente ver na igreja pessoas que zelam pela igreja, que amam, que dão a vida, não apenas que estão ali, porque é feio quando a gente vê alguém que está trabalhando só para aparecer. É feio. O padre Antônio Vieira diz assim, que se vá ao inferno pelo caminho do inferno, desgraça é. Mas que se vá ao inferno pelo caminho do céu, ó que grande miséria. Que uma pessoa se perca fazendo o errado é triste. Mas quando uma pessoa se perde fazendo o certo, é mais do que triste. Como diz o padre Antônio Vieira, ó que grande miséria. Que uma pessoa faça o certo, sirva pelas razões erradas, pela motivação errada. Perder de ganhar o tesouro no céu. Como é bonito quando na igreja a gente encontra irmãos que servem com amor, que dão a vida, que se entregam desinteressadamente, única e exclusivamente porque amam a Jesus e querem servir a Jesus. Essa é a grande glória. Mas quando a motivação é outra, irmãos, como é feio, não é bonito. Oh, que grande miséria quando é assim. Que o Senhor nos dê, irmãos, a graça de ouvir a voz do bom pastor que Jesus está nos orientando. A você que também é líder da sua casa, da sua família, do seu lar, a fazer bem. É triste quando a gente ouve falar que uma criança está sendo violentada pela mãe, pelo pai, pelos aqueles que deveriam ser pastores. É triste quando os pais não cuidam dos filhos, mas é triste também quando um sacerdote não cuida de sua igreja. Isso é juízo de Deus na minha vida. Eu sempre penso nisso. Mas eu também devo ajudar aqueles que me ajudam a entenderem o que é ser um bom pastor. É dar a vida pelas ovelhas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Irei dar agora uma bênção toda especial aos irmãos. E para você que é mãe, para você que é pai, uma bênção cheia da graça de Deus, uma bênção da parte do Senhor, para lhe ajudar a ser um bom pastor. Eu vi que muitas pessoas estão me seguindo, eu conheço muitas dessas pessoas, suas vidas. Sei que muitos dos que estão me ouvindo são pastores maravilhosos, mães maravilhosas. E só existe um modo, amada irmã, amado irmão, você que é líder de igreja,
você que está servindo ao Senhor, continuar neste caminho. Só existe um modo. Qual é? Ficando sob o pastoreio do bom pastor. Como é que eu posso ser um bom pastor se eu for uma boa ovelha? Se eu ouvir a voz do meu pastor, o meu amado pastor, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quem é que pode ser um bom pastor? Quem é boa ovelha? Quem é boa ovelha? Quem é ovelha dócil? Jesus está falando e ele está ouvindo. Mas tem irmãos que a gente fala e, como minha mãe diz, é mal ouvido. Tem ouvido de mercador. Então, vou pedir ao Senhor que te abençoe e você vai dizer amém. Em primeiro lugar, você vai dizer assim, amém, meu pastor Jesus. Mas você vai dizer também, eu quero, Senhor, pastorear em teu nome, com o teu coração, com as tuas atitudes, com a tua disponibilidade. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Diga amém. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Amém. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, peçamos também a intercessão da Virgem Maria, a Divina Pastora. Digamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um dia abençoado para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.